Um dos assuntos mais pedidos lá no meu Instagram, @contapratialari, era para eu falar da minha jornada empreendedora. Então hoje eu vim aqui contar para você como eu já passei por mais de 6 profissões e hoje trabalho com recreação infantil. Oi pessoal, eu sou a Larissa Lima, esse é o canal Conta Pra Tia. E hoje eu vim contar pra vocês um pouco da minha trajetória empreendedora, né? Eu brinco que eu tenho assim um empreendedorismo correndo nas veias, porque tô sempre me reinventando, sempre criando coisa nova, sempre mudando de profissão. Eu acho muito importante a gente ter essa autonomia, né? De conseguir mudar quando algo não mais te satisfaz, ou quando aparece outra coisa mais interessante, ou simplesmente porque você quer, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Eu vejo muitas pessoas hoje em dia que são descontentes com seus empregos, que chega na segunda-feira aquela coisa, segunda-feira, né? E é difícil isso, porque é muito complicado. A gente cresceu, a gente vive numa sociedade que a gente sempre foi condicionado a conseguir aquele emprego dos sonhos, do escritório de segunda a sexta, que tem benefícios e tudo mais, e usar roupa social para trabalhar, e isso foi uma idealização, sim, na minha cabeça, assim, desde sempre. Minha aspiração era sempre ser uma empresária de sucesso no business, né? Ou então uma secretária executiva muito competente, aquelas mulheres que andam com seus cafés em New York, atravessando com seus casacos de pele. E eu fui criada assim, né? Fui condicionada a isso e realmente eu gostava muito quando eu trabalhava nesse estilo, mas já mudei trocentas vezes. Vamos começar lá atrás. Quando eu era criança, eu amava fazer aquelas pulseirinhas de miçanga, sabe? Eu lembro que eu tinha um kit cheio de miçangas diferentes e eu montava as pulseiras e eu me juntava com as minhas amigas para vender as pulseirinhas no portão da rua onde eu morava. Eu morava numa rua sem saída, né, com portão. E a gente colocava lá na frente e tentava vender pros vizinhos e tudo mais. Ganhava umas moedinhas para comprar uns chicletes. Gente, eu já me achava nessa época. Então acho que vem desde aí, né? Uma brincadeira de criança, assim, que já tinha um fundinho empreendedor ali na veia. Eu sempre fui muito incentivada pelos meus pais a estudar muito. Sou muito grata a eles que sempre conseguiram fazer de tudo para eu ter acesso a bons cursos e tudo mais. Sempre estudei escola pública, mas meus pais pagaram curso de inglês para mim, pagaram cursinho pré-vestibular, então eu fui muito privilegiada nesse sentido, né? Minha família teve condições de trilhar caminhos que facilitariam um pouco a minha vida, né? Facilitaria um pouco, não muito, né? Porque tem pessoas que passam longe desse tipo de recurso que eu tive a sorte de ter. No meu ensino médio, eu passei na ETEC, estudei na ETEC do Parque da Juventude, aqui em São Paulo. E junto com isso, eu fiz o meu curso técnico de administração, então eu passava o dia inteiro na escola, né? Eu estudava das 8 às 5 da tarde. E nisso eu não conseguia trabalhar, porque eu saía às 5 e pouco da tarde da escola, né? Então não tinha como. E eu sempre, desde criança, eu pensava assim, 16 anos quero estar trabalhando, que era a idade que podia, né? 16 anos, eu já tinha minha carteira de trabalho, acho que com 14 anos é permitido ter. Eu fiz 14 anos, na semana seguinte a gente foi tirar minha carteira, sabe? Porque eu sempre quis muito trabalhar, eu sempre quis muito a minha independência, sair de casa, ter meu trabalho, meu dinheiro, eu sempre odiei depender das pessoas. Quando eu fiz 18 anos, eu tinha terminado a escola. Eu terminei a escola em dezembro e já estava empregada. Acho que em novembro de 2014. E antes de terminar o colégio, eu já fui para uma entrevista de emprego para ser auxiliar administrativo, né? Cobrir as férias de uma secretária que ia sair de férias. E bem, nessa época era a minha época de vestibular. Então eu não sabia o que eu queria da vida. A minha avó morava no centro de São Paulo e a vida inteira a gente passava de carro pela Avenida Tiradentes. E lá tem a Fatec São Paulo. E minha mãe, desde que eu era pequena, ela falava: você vai estudar aqui quando crescer, você vai estudar aqui quando crescer. Aqui é uma faculdade pública e é boa e você vai estudar aqui. Nananana. Meu. Aí cresci, tudo, chegou a época de vestibular. Sabia muito bem o que eu queria fazer, sabe? Eu prestei vestibular para nutrição, pedagogia, turismo, direito e secretariado. Eu não passei em nutrição, porque era da USP, mas os demais eu consegui bolsa de direito no Mackenzie,
passei em primeiro lugar para a cota de turismo na Federal daqui de São Paulo. Passei para pedagogia na Unifesp. E eu optei por fazer secretariado na FATEC São Paulo. Secretariado, para quem não sabe, é o ensino superior para ser secretária executiva nas empresas. Sim, é uma profissão regulamentada que merece muito respeito, inclusive. Mas na verdade eu fui para a FATEC São Paulo porque eu sempre gostei muito de idiomas, né? Eu me formei em inglês com 16 anos. E eu, na FATEC São Paulo, para a grade de curso de secretariado, é uma grade poliglota. Né? Lá você aprende inglês, espanhol e uma língua optativa, e eu optei por fazer as duas, que era francês e alemão. Sinto muita falta de fazer esses idiomas, eram muito bons. Os professores são excelentes. Então isso chama muita atenção, né? A maioria dos alunos vai lá por causa da grade. Entrei no secretariado, estava trabalhando, né, como basicamente ele secretária, cobrindo as férias da secretária da empresa. Foi muito bom, foi uma ótima experiência. Era para eu ficar um mês, eu fiquei 10 meses. Foi uma vivência, assim, incrível pra mim. Foi a base de toda a minha carreira hoje. Porque saindo de lá, já fui contratada imediatamente em outra empresa. Pra ganhar pouco, acho que era estágio, se eu não me engano. E fiquei uma semana lá. E fui contratada por uma outra empresa que ia me pagar o dobro, com benefícios e tudo mais. Uma multinacional muito conhecida. Né, um sistema aí que muitas empresas usam. Trabalhei na SAP. E saí dessa empresa que eu fiquei uma semana. A menina da RH quase chorou, coitada, porque ela não conseguia profissionais bons com o salário que eles tinham pra pagar, mas fazer o que, né? Fui pra que pagava melhor, os 2 anos de estágio, né? Saí de lá. E nesse meio tempo, na própria SAP, eu, além de trabalhar lá, fazia faculdade de secretariado à noite, eu já vendia doces, brigadeiro, bolo, caixinhas personalizadas, né? Doces de aniversário, enfim, que a minha madrinha produz. Eu vendia junto, a gente era tipo sócia. E eu cuidava mais da parte do marketing, da divulgação, das entregas e tudo. E ela mais mão na massa. Então ali eu também já tava trabalhando nesse meu empreendedorismo, né? Divulguei muito, a gente vendia muito na Páscoa, fazíamos muitas encomendas, é sucesso total. Até hoje a galera vem atrás de mim pra poder pedir. Inclusive quem for aqui de perto, da Zona Norte de São Paulo, minha tia ainda aceita encomendas, tá? Eu não tô mais na sociedade, mas ela ainda aceita encomendas. Em 2017, eu lembro que eu ainda tava na SAP. Eu não estava muito bem, tava muito estressada, tava meio depressiva, e aí eu comecei a mexer com artesanato, porque a arte sempre me libertou. E aí eu comecei a pintar MDF, fazer caixinhas decorativas, fazia pra mim, fazia de presente pra mim, não sei o que. Aí eu comecei a fazer pra vender. Itens de quarto de bebê, aqueles kits de higiene, de colocar fralda, lixeirinha, potinhos pra guardar as coisas e tudo mais, quadrinhos. Comecei a fazer caixas pra namorados, né, itens assim, bem fofinhos de presente. E aí tá aí uma outra coisa. Então eu já tinha trabalhado de secretária, comecei a vender chocolates. Eu vendia trufa na faculdade também. E eu comecei a trabalhar com artesanato. Fora as miçanguinhas que eu já vendia lá com meus 8 anos de idade. Então eu trabalhava de dia, fazia faculdade à noite. E uma vez eu entrei num grupo de festas no Facebook. Porque eu tava pesquisando acho que coisas pro meu aniversário, não lembro direito. E eu vi lá uma publicação de uma moça procurando pessoas que fizessem pintura facial nas crianças. E aí eu olhei e pensei... eu posso fazer isso. Eu já fazia pintura facial em algumas ONGs onde eu era voluntária, né? Com o meu grupo de teatro. E a gente ia lá e pintava o rostinho das crianças. Ninguém era profissional de nada ali. Tinha 1 ou 2 que trabalhavam com maquiagem, mas nós éramos... E a gente ia só de coração aberto, sabe? Até meu noivo fazia pintura facial nas crianças. E ele tem 2 mãos esquerdas. Então... eu e ele... olha, eu falei mãos esquerdas, mas eu sou canhota, então cai por terra aí esse ditado. E a gente fazia pintura facial nos eventos para crianças carentes. Quando não tinham os profissionais de pintura facial de fato, né? A gente dava uma improvisada lá. Saiu umas coisas horrorosas, mas tudo bem. E os meus eram os que as crianças mais gostavam, assim, tipo, às vezes as crianças viam e aí fazia com outra pessoa e comparava, eu quero igual daquele, e vinha em mim, né, eu quero com aquela tia. Então eu já meio que me destaquei na pintura facial nesses eventos, mas era só um hobby, era só
trabalho voluntário, né? E aí quando eu vi essa postagem dessa moça, eu que não posso ver uma oportunidade de criar algo, já vou e faço, né? Eu vi essa postagem dessa moça procurando quem fizesse pintura facial no sábado. E aí eu falei, eu posso fazer isso aí. Eu acho que eu posso. Porque eu gostava de fazer, né? E eu amo criança, sou completamente maluca por criança. Ele é tão fofo, tem que apertar! E aí eu mandei mensagem pra ela, meio que fiz um orçamento porco. E mandei. E aí ela me contratou. Fui lá na Zona Leste, sozinha, à noite, num sábado. Consegui, fiz a festa, foi um sucesso. De lá eu já comecei. Aí de lá eu tirei as fotos, né, pra ter portfólio. E comecei a divulgar no grupo. E aí divulguei, arrumei mais festa para os outros fins de semana. E quando eu fui ver, eu estava trabalhando de segunda a segunda. Porque eu trabalhava de segunda a sexta no escritório, à noite eu fazia faculdade, sábado e domingo eu fazia festa, não tinha mais vida. Eu tava sempre muito cansada, muito esgotada. E aí no final de 2017 acabou meu estágio, saí de lá da SAP e fiquei trabalhando só com os eventos. E assim, nesse momento, 2018 entrou e eu já estava conseguindo me manter com os eventos. Então, no começo de 2018, eu formalizei e abri a Tizum Eventos, diversão para a sua festa. E a minha empresa de recreação atual, eu tenho muito orgulho de trabalhar com ela, porque ela surgiu de um amor, né? Surgiu de um hobby, surgiu de algo que eu faria por amor, eu fazia por amor sem receber. Então, recebendo foi algo que realmente, assim, eu falei, eu nasci pra isso, né? E eu tenho muito orgulho de trabalhar com isso. Na época, eu não tinha curso de pintura, não tinha nem, sabe, era totalmente crua e fui lá e meti as caras. E a partir dali, porque o que eu sabia de pintura era o que eu ia testando nas crianças, né? E a partir de então, comecei a fazer cursos com profissionais boas, comecei a comprar material bom, né? Comecei a investir. Então, eu fiz uniforme, eu comecei a realmente criar uma marca, né? Criar uma empresa. Divulgar, fazer panfleto, fazer algo mais profissional, contratos, enfim, tudo isso. Então, com 21 anos, eu já tinha empresa aberta no meu nome. Hoje eu estou com 23, né? Já tenho 2 anos que trabalho com a Tizum. Graças a Deus tem sido meu ganha-pão, eu amo muito trabalhar com isso. E hoje, por exemplo, já estou aqui no YouTube fazendo outra coisa que não é pra Tizum. Então, assim, projetos nunca param. Então, se você não se inscreveu ainda neste lindo canal, meu amor, se inscreve aqui, já deixa seu like e ativa o sininho. Por quê? Porque quando esse canal ficar grande, eu vou ganhar dinheiro por aqui também. Então você me ajuda, entendeu? Se ajuda, você me ajuda. E mesmo assim, mesmo já trabalhando com a Tizum, com a pintura facial, recreação, né? Eu vinha levando a faculdade de secretariado, assim, com a barriga. Porque muitas matérias ali não me agradavam, já não era mais uma área em que eu estava trabalhando, né? Porque eu fui secretária por 2 anos lá na SAP, eu fui secretária por 10 meses na outra empresa, mas não era mais algo que eu estava fazendo, então não estava mais me preenchendo, eu não estava mais vendo muito propósito. Como eu estava com a minha empresa aberta, eu fui procurar outra coisa. Eu falei, o que eu posso fazer? Eu sou formada em administração, né? Em técnico de administração, e aí eu pensei, poxa, o que dá? E aí eu fui fuçar. Fucei, encontrei a FATEC Sebrae, que é a minha atual faculdade. Também a FATEC, também é Centro Paula Souza, eu não saio nunca do Centro Paula Souza, né? Eu saí do ensino médio e falei, nunca mais eu venho. Aí eu fui pra FATEC São Paulo e agora eu tô na FATEC Sebrae. E eu estou fazendo hoje o curso de tecnólogo em marketing. É ensino superior, FATEC é ensino superior, tá, pessoas? E estou no meu 2º ano já na faculdade. E depois que eu entrei nessa faculdade, eu consegui um estágio que era bem perto da faculdade. Eu ia andando do estágio pra faculdade, trabalhando com os eventos de fim de semana, fazendo esse estágio à tarde e indo pra faculdade à noite. Eu peguei o estágio mais pra complementar a renda. É muito engraçado, porque tem muitas pessoas que fazem os bicos de buffet, né, pra complementar a renda. No meu caso foi o contrário. Eu complementei minha renda com a bolsa do estágio, porque minha renda vem dos eventos, vem das festas. E aí, como eu tava durante a semana meio que sem fazer nada, porque cuidar de uma empresa não é fácil, né? Só que durante a semana eu trabalhava, né, home office, pra nos fins de semana a gente ter festa. Então, mas mesmo assim eu ainda tinha um tempo livre, porque eu não me dedicava tanto quanto a empresa merecia, sabe? Então eu tinha esse tempo durante a semana livre. Então eu me candidatei pra essa vaga de estágio e passei, fui trabalhar lá. Nessa empresa eu trabalhava como atendente de saque, de e-commerce, enfim,
cuidava de bastante coisa. Eu respondia os clientes nas plataformas de e-commerce, como Submarino, Magazine Luiza e tudo mais. Cuidava da parte de atendimento ao cliente, né? De saque. Ajudava na questão de emissão de nota, preparação dos produtos para saírem para os correios. Trabalhava de tudo um pouco ali na empresa. Era uma empresa pequena, mas eu consegui ali meio que ter uma rotatividade, sabe? Lidar com várias áreas da empresa. E nessa empresa eu ganhava pouco. E aí eu tive uns problemas, precisei sair dessa empresa e continuei só fazendo a faculdade mesmo. E tem uma coisa que as pessoas muitas vezes não sabem, que é você ser empreendedor, não necessariamente você abre uma empresa, você cria um negócio. Ser empreendedor é você ter sempre aquela vontade de criar, vontade de crescer. Então existe um termo no empreendedorismo que se chama intraempreendedorismo, que é não necessariamente você criar a sua empresa, mas você ser empreendedor dentro da empresa que você trabalha. Eu, por exemplo, sempre fui assim, de vestir a camisa da empresa, sabe? Então, quando eu entrei nessa empresa, eu literalmente vestia a camisa da empresa. Eu era a única estagiária e eu era, acho, quem mais dava pitaco, quem mais dava palpite. Inclusive, tem 1 ano e meio que eu saí de lá e esses dias o dono veio conversar comigo para me pedir conselhos, né? A gente trocar ideias sobre o que ele estava fazendo agora na gestão da empresa. Curioso, né? Porque eu fui uma mera estagiária, fiquei acho que 6 meses lá. E hoje em dia a pessoa veio atrás de mim pra querer saber a minha opinião de alguns assuntos. Então, me sinto até lisonjeada, porque é sinal de que eu fiz alguma diferença, que eu deixei minha marquinha lá naquela empresa, né? E o intraempreendedorismo é isso, é você trazer as suas ideias para a empresa, você querer ajudar, porque eu não ganhava nada a mais por dar as minhas sugestões, por dar as minhas ideias, mas eu dava, porque eu acho que a gente tem que viver para agregar, seja na sua empresa, seja na dos outros, e isso faz parte do seu crescimento pessoal como um todo, né? Porque quando você ajuda o próximo, né, ou você ajuda a empresa que você tá, enfim, quando você dá uma ideia, uma sugestão, não é que você vai ter menos pra você e você tá ajudando o outro. Não, é um crescimento mútuo. E você ajudar a empresa que você tá trabalhando é uma forma de você crescer como pessoa e como profissional também, né? Porque mesmo que aquela empresa não reconheça o teu valor, você sabe do bem que você está fazendo, você sabe que você tem ideias boas, então você pode agregar muito em próximas empresas, em próximos empregos que você tiver. E quem sabe criar o seu próprio também, caso você tenha essa vontade. Mas ser empreendedor não é necessariamente você criar uma empresa, você abrir uma empresa e ser seu próprio chefe, não. Você pode muito bem ser um empreendedor no seu setor, né? Você trazer ideias, inovação, você querer sempre o melhor da empresa, é isso que faz um empreendedor. É você não desistir, suar a camisa, vestir a camisa literalmente da empresa, sabe? Como se fosse sua. Aquela empresa foi a que eu menos recebi salário, sabe? Foi a que eu menos almejei estar assim. E foi uma das que eu mais aprendi. Eu sei que eu fiz a diferença lá. Eu sei que eu ajudei pessoas lá. Eu sei que ideias minhas ajudaram muito. Inclusive, eu sei que o meu trabalho mudou muito lá, né? Então, coisas que eu aprendi lá, que na hora eu não achava muito legais, eu trouxe pra minha vida. Então, assim, tudo é aprendizado. Até aquele emprego ruim que você tá é aprendizado. Muita gente veio me falar, amigos, família. Ah, eu queria tanto ter a sua coragem de largar o emprego formal e empreender e abrir meu negócio. Não gosto de trabalhar em escritório. Ai, tô cansada do meu chefe. Ah, não sei o quê. Queria fazer por mim, queria ser minha própria chefe, queria ter a coragem que você tem de empreender. Veja bem, existem muitas variáveis. Primeiro, é necessário coragem? Sim, mas é necessário planejamento. E outra, muitas pessoas também que falam comigo são pessoas que têm filho, têm casa para manter. Na época que eu fiz isso, eu morava com os meus pais. Então, eu tive o privilégio de, caso não virasse, caso eu não tivesse salário, não ia me prejudicar, não ia me faltar nada, porque meus pais estavam me bancando, entendeu? Então, eu tive o privilégio de poder escolher se abrir um negócio, sair de um emprego, entrar em outro, entendeu? Eu podia fazer essa rotação sem me afetar financeiramente em questão de necessidades básicas, né? Mas eu consegui fazer isso porque eu morava ainda com os meus pais. Talvez hoje em dia fosse um pouco mais difícil, né? Hoje eu moro com meu noivo, a gente tem que bancar as contas de casa sozinhos, não tem ninguém para ajudar, né? E quando falta de um lado, o outro tem que complementar. Então é bem complicado mesmo. Não é. Às vezes eu falei sobre sair da zona de conforto e tudo mais, mas nem a zona de conforto, né? Eu acho que é
uma zona segura, onde a gente se coloca ali, porque é muito difícil mesmo você manter uma casa, você manter filho, você se aventurar por aí, vou largar tudo e vou abrir uma loja, se der certo deu. Não é assim, você tem que se planejar muito. Por isso que é necessário estudar. Você tem que fazer um plano de negócios, você tem que pesquisar muito bem o que você quer, por quanto você vai vender seu produto, seu serviço, né? Tem em mente tudo que você pode fazer. E antes de meter as caras, antes de você ir lá e realmente começar, você fazer uma reserva financeira de no mínimo 6 meses, 1 ano. No mínimo, tá? Porque, por exemplo, você gasta R$1.000 por mês. Então você tem que ter no mínimo R$6.000 ou R$12.000 pra você ter aquela segurança. Isso é só pra ficar fácil a conta, entendeu? Porque R$1.000 hoje em dia a gente quase não vive, né? Mas pra você ter uma segurança de que se não der certo, você tem dinheiro lá no banco, né? Que vai te suprir, você não vai passar fome. E caso dê muito errado, dá tempo de você procurar emprego pra se manter, né? Mas planejamento, gente. E assim, não desista dos teus sonhos. Se você tem algo que você gosta de fazer, que você tem vontade, que você acha que você é bom, vai e faça. Eu comecei a trabalhar com pintura facial, não tinha um curso, nunca fiz um curso. Eu usava pincel errado, só a tinta que eu sempre usei, tinta certa e tudo, mas eu usava pincel errado, eu quase não tinha técnica, mas eu gostava do que eu fazia com amor, fazia bem feito, e foi isso que me fez começar a ser um pouco reconhecida nesse meio, porque eu sempre tive muito carinho pelas minhas crianças, e tem uns clichês de coach que rola aí, que é muito verdade, hein? Desculpa, eu vou ter que concordar. Faça aquilo que você ama. Mas não aquela de não terá de trabalhar nenhum dia na sua vida. Pelo contrário, você vai trabalhar muito mais, mas você vai trabalhar com um sorriso no rosto. Não vai chegar na segunda-feira e você vai estar, que saco, eu preciso trabalhar. Eu, quando chegava fim de semana, ficava super animada porque tinha as festas. Infelizmente, agora estamos na pandemia do coronavírus, né? Não estamos podendo fazer eventos. Eu tô muito triste de estar longe das minhas crianças. Mas, fora esse cenário, fins de semana eram sempre muito felizes pra mim. Mesmo tendo que abdicar de muita coisa, né? Por trabalhar de fim de semana, nas festas, nos eventos, eu tava sempre nos eventos dos outros e não tava no dos meus. Então eu perdi aniversário de familiares, das crianças da minha família, eu perdi eventos de amigos, perdi os meus fins de semana ao lado do meu namorado na época, né? O Caio, que hoje é meu noivo. Então, assim, você vai ter que abrir mão de muita coisa, caso você queira empreender. Mas eu te garanto, vai ser a melhor coisa que você vai fazer por você. Porque a gente sempre faz muito, muito, muito pelo outro, mas muitas vezes a gente se deixa em segundo plano e a pessoa mais importante da sua vida é você. Então, se você tem uma vontade, se planeja, escreve, junta o dinheirinho e vai atrás. Porque não tem nada nesse mundo que pague a sua felicidade. Conta pra tia, então, você tem vontade de ser empreendedor? Você tem algum sonho que tava assim na gaveta e você tem medo de colocar em prática? Coloca aqui embaixo e vai atrás. Promete pra mim que você não vai deixar isso de lado, não. Manda esse vídeo pra todos aqueles seus amigos que você sabe que estão começando um negócio, mas estão com medo, então que tem vontade, mas ainda não conseguiu, não teve a coragem, não teve o insight, o pulo do gato pra poder fazer isso, tá bom? E não se inscreve, hein? Se inscreve sim. E não se esquecem de se inscrever aqui no canal pra você me ajudar a chegar na minha primeira meta, que são 1.000 inscritos, tá bom? Manda esse vídeo pra galera no WhatsApp e você vai me ajudar muito, muito, muito. Não esquece de deixar seu like e comenta aqui embaixo que eu quero muito saber sobre o que vocês pensam, quais são suas ideias, suas aspirações, enfim, eu gosto muito dessa troca. Espero que eu possa ter incentivado alguém aí do outro lado, né, esse propósito. Espero que você, pessoa que tava com medo, com receio, se inspire um pouquinho na minha história e vá atrás. Tá bom? Beijo da Tia Lari.